por estarmos aqui nesta noite e os convido para fazermos mais uma oração. A gente está orando mais um minuto. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, vimos a tua presença, Senhor, para pedir que não seja diferente desta noite, derramado o teu Espírito Santo, falando através dos teus servos, que o Senhor escolheu para ter a oportunidade nesta noite, para ministrar a tua palavra, para adorar ao Senhor. Que venha, Senhor, ó Pai, sermos edificados, sarados, curados pelo poder da tua palavra. Te apresentamos o teu servo hoje da igreja, o pastor Jair Silas, para a sua casa, a sua família, está ali naquela conferência. Te apresentamos teus servos que estão enfermos, Senhor amado. Te pedimos por aqueles que estão a caminho da tua casa, ó Pai. E a nós que o Senhor permitiu estarmos aqui nesta noite, te agradecendo, Senhor, pela certeza das bênçãos que o Senhor reservou para nós. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Pastor Pereira. Glória a Deus. Glória. A paz do Senhor para a igreja. O frio não impede não aqui. O frio está lá e o calor está aqui, aquecendo, né? Nossos corações. 422. Vamos louvar o Senhor e não esquecer de orar por nós, uns pelos outros. E a vitória sendo nossa. A servidões é conhecida, né, irmão? Me ajuda aí, viu? Um ajudando a outro. Glória seja ao nome do Senhor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e dor. Não há coração quebrantado, não são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste, que Deus quis pra mim preparar. Venham pra vida que lá Jesus me dará um lugar. Crente de toda cidade, a Deus ele sempre louvar. No céu da saudade, da glória que lá ele vem. Oh, que gozo poder quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá residir, meu eterno vestuário, no céu nunca vai se mover. Jamais viverei em pobreza, acredito no meu santuário. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Deus da minha cidade,
enterros não vão me passar, sepulcros jamais são velhinhos, lá mortos não vão me encontrar. Por quê? Serão transformados, mudados, nós vamos ficar. Mas astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Jesus dará um lugar e toda cidade a Deus ele sempre louvar. De grande amém. Faz sempre de certo. Efraim. Vamos cantar? Amém? Quantos foram batizados aqui? Nas águas também, no Espírito Santo. Amém? Veja nenhum. Assim que Deus me batizou. Batizou você também, vamos? Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais o Pai mandou dar louvor ao meu Jesus, do meu Senhor, e sempre dele vou falar, também do som de amor, que o meu cálice faz transbordar. A igreja, muito seja a batizar com língua estranha. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. O caminho vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, a nos levar aonde vida vou receber. Eu vou fazer, e é pois homem Salvador, ouvi hoje receber, e minha graça com meu Senhor. Louvado seja que continua a batizar com língua estranha. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar com língua estranha. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. Amém? Jesus continua mesmo, batizando. Se você não é batizado, busque hoje. Ei, glória a Deus. Cumprimento a nova igreja do Pai do Senhor. Números capítulo 14, versos 24. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, o meu servo Caleb, o quanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra
em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E você diz: amém. Havia uma promessa na vida de Caleb, quando ele tinha 45 anos, e ela se cumpriu a 85 anos, essa promessa. E o próprio Deus é que diz essas palavras, porque houve nele um espírito de perseverança. Mesmo espírito, aleluia, e tem que haver em cada um de nós, igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, crendo nas promessas do Senhor, que é fiel e não falha. Ao tempo determinado de tudo acontecerá. Glórias a Deus, para a honra do Deus que fez os céus e a terra. E aí Paulo, na sua carta, em 2 Coríntios 9, 6, 7, diz para mim e para você, que é para a gente ofertar na casa do Senhor, naquilo que o Deus colocou em teu coração. E com alegria, não com tristeza. E que Deus abençoe a igreja do Senhor. E confie que a qualquer momento vai se cumprir a profecia, a palavra do Senhor na vida da tua igreja. O tempo é dele, a hora é dele, e o momento certo vai chegar. E nós vamos cantar também o hino da vitória, né? Aleluia, alegre, porque o Senhor lembra-se de nós. Amém? Deus querido e amado, poderoso, grande eu sou, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, que abre portas e que fecha portas, dono do ouro e da prata, Pai. E nós aqui apresentamos a tua igreja, os ofertantes nesta noite, os dizimistas, aleluia, os ofertantes que vão dar a ti, aleluia, com alegria, meu Pai amado, poderoso. Abre, Senhor, abençoa as finanças da tua igreja, derrama da tua graça, da tua infinita misericórdia sobre nós. Lembra, Senhor, que somos pó e que somos necessitados de ti. Nós te agradecemos, a tua igreja diz. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém. Então vamos interceder ao mesmo para que use o pastor Walter para nos abençoar nessa noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta tão rica oportunidade que o Senhor nos concede. Nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos que estenda as tuas mãos ainda neste lugar, para usar a vida do teu filho de forma poderosa nessa noite para as nossas vidas. Ao abrir a sua boca, instrumentaliza o teu servo, inspira-o para a glória e honra do teu nome. Amém. Aleluia, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amados irmãos, glórias ao nome santo do nosso Deus, a quem nós tributamos a nossa gratidão, o nosso louvor por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, para cultuarmos o seu nome. Quando nós saímos de casa, saímos com esse propósito, não é? De prestar um culto a Deus. É bom que a gente procure o máximo possível conceituar as palavras, porque isso nos ajuda, irmãos, para que nós tenhamos alguns entendimentos da nossa cabeça. Tem muitos crentes que vão à igreja para assistir um culto. É bem diferente de prestar um culto a Deus, não é? E quando a gente vem com esse objetivo de prestar um culto ao nosso Senhor. E eu quero, irmãos, lhes convidar a abrir as vossas Bíblias
na primeira carta que o apóstolo São Pedro escreveu. Nós vamos ler apenas um versículo, e se depois você puder deixar a sua Bíblia aberta, deixe aí nesse capítulo 1 do apóstolo São Pedro, da primeira carta do apóstolo São Pedro, e nós vamos olhar esse texto mais de perto. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 13. Apenas um versículo. Aleluia. Quando acharam, pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Diz assim na minha tradução: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Você pode repetir comigo, junto? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Aleluia. E nós vamos, irmãos, neste texto da palavra de Deus, nós vamos refletir sobre esperar inteiramente na graça do Senhor. Eu estava orando e estudando a palavra de Deus, esse versículo, e me chamou a atenção como o apóstolo São Pedro, ele inicia este versículo usando esse termo portanto. Como todos nós sabemos, e se não sabemos, vamos saber agora, portanto, é uma palavra que é uma conjunção conclusiva, que introduz a oração, uma oração coordenada, que contém a conclusão de um raciocínio exposto anteriormente. Então, quando o apóstolo São Pedro, ele utiliza esse termo, ele está dizendo o seguinte: olha, em razão do que eu já acabei de falar, diante do que eu acabei de falar, acabei de escrever a vocês, diante de tudo isto que eu falei, que eu ensinei, você deve cingir os lombos do seu entendimento, ser sóbrio e esperar inteiramente, completamente e totalmente e apenas na graça que lhe foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Então, esse termo, portanto, ele é utilizado nesta expressão com este objetivo. É uma conjunção conclusiva. Mas ele tem uma função dupla. Não apenas se referir ao que o apóstolo São Pedro escreveu anteriormente, ou seja, do versículo 1 até o versículo de número 12, mas também sobre o que ele ia escrever a partir dali. Então, se você observar bem, esse termo, portanto, nesse versículo, é como uma ponte que liga o que ele acabou de falar ao que ele ia falar. A partir dali, ou seja, a partir do versículo de número 14. Mas, irmãos, nós vamos rapidamente observar o que o apóstolo São Pedro discorre, o que ele ensina, o que ele fala nos versículos anteriores. Na salvação, que é versículo 1 e versículo de número 2, e se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí, deixe, e me acompanhe na leitura, que a gente vai tentar ficar apenas nessa leitura destes versículos. Pedro, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros
dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Então, quando o apóstolo São Pedro, irmãos, ele escreve esta carta, ele escreve aos estrangeiros dispersos, que se encontravam em uma região que era uma região pagã, uma região que adorava a vários deuses, povos que adoravam a vários deuses, povos que não conheciam o Deus a quem ele se refere nesta carta. Ele escreve, portanto, a igreja nesta região que está ali, mas que vive no meio de uma sociedade pagã. E quando a gente fala no meio de uma sociedade pagã, nós aqui no Brasil, talvez não tenhamos noção do que é uma sociedade pagã. Por quê? Porque nós já nascemos cristãos, independente de sermos católicos apostólicos romanos ou de sermos protestantes. Não é verdade? Nosso país é um país que, na sua maioria, a população é cristã. Então nós não temos ideia, assim na prática, do que é um povo que não conhece a Deus. Porque eu me lembro que eu era pequenininho e a minha mãe já me ensinava a rezar o Pai Nosso. Não sei se já aconteceu isso com você, com certeza aconteceu. Antes de você aceitar Jesus como Salvador, quando você era pequenininho, se você não teve o privilégio de nascer em um lar evangélico, a sua mãe, o seu pai já lhe ensinava a rezar o creio em Deus Pai, o credo apostólico. Não é assim? Pelo menos os mais velhos, né? Tem muita gente nova, mas os mais velhos havia esse costume. A gente já nasce ali, já sabendo quem é Deus, já sabendo quem é Jesus, já sabendo quem são alguns santos, não é? Mas eles não, aquele povo no qual a igreja estava vivendo, no meio do qual a igreja estava vivendo, não tinha noção de quem era Deus. E aqueles crentes que ali estavam, não obstante terem muitos judeus, muitos deles também eram convertidos do meio desses pagãos. Eles eram estrangeiros. O apóstolo São Pedro chama de estrangeiros que estão dispersos, viviam na Ásia Menor, que é uma grande península que fica no norte da Síria e a oeste da Síria. Também é a fronteira entre a Ásia e a Europa. Hoje é parte asiática da Turquia. Então, esses destinatários da carta, eles viviam ali, nessas cinco regiões: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E tudo indica, com base em Atos capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, que o Evangelho chegou nessa região proveniente do derramamento do Espírito Santo, do Pentecostes, não é? Não é assim que diz? Diz que estavam ali pessoas de várias nações, e estavam ali do Ponto, da Ásia, da Capadócia, da Bitínia, que ouviram a palavra, que ouviram o sermão de Pedro, e que se converteram a Jesus e levaram a palavra como semente e plantaram ali naquela região. Aleluia. A palavra de Deus é semente, e ela é plantada e no seu tempo certo ela brota,
ela cria raízes, ela prospera. E esse tempo pode ser um dia, esse tempo pode ser um mês, pode ser um ano, 2, 10, mas a palavra vai brotar. A palavra que Deus envia, ela não volta vazia sem que antes cumpra aquilo para o qual Ele a enviou. Aleluia. Então nós temos, tudo indica, segundo alguns estudiosos, que esses estrangeiros foram convertidos por essa palavra que foi ministrada ali por Pedro no capítulo 2, versículo 9 e 10. Aleluia. E o versículo 3, irmãos, é a partir daí que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos. Veja como o apóstolo São Pedro escreve. Veja que poesia ele utiliza aí na sua Bíblia. Como ele abre o seu coração. Como ele, nesta expressão que ele utiliza, quanto ensinamento ele traz para a igreja ali e para nós hoje. Quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, aleluia, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Quando a gente para refletir sobre este versículo, se abre um mar de uma profundidade incrível, de uma profundidade que a gente não tem noção e não consegue de forma nenhuma chegar além da superfície, porque só a superfície já é suficiente para nós nos deleitarmos e nadarmos neste versículo. Quando o apóstolo São Paulo ele diz bendize, ele está bendizendo a Deus, dizendo a eles, os seus leitores, que este Deus a quem ele está se referindo nesta carta não é um Deus qualquer, não é nenhum dos 12 deuses gregos, não é nenhum dos 32 deuses do panteão romano que os moradores daquela região adoravam e se inclinavam e prestavam cultos, e muitos daqueles irmãos que estavam ali ouvindo a leitura desta carta também haviam no passado, antes de serem eleitos, antes de serem santificados pelo Espírito Santo, antes de estarem sendo obedientes ao Senhor, sendo aspergidos pelo sangue de Jesus Cristo, antes de tudo isso, eles adoravam a esses deuses. Não, o Deus que Pedro estava escrevendo era o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele não se assemelhava nem de maneira nenhuma, nem de longe, aos deuses que eram adorados ali. Ele era Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se assemelhava aos deuses pagãos que precisavam de sacrifícios para aplacar a sua ira. Este era o entendimento do povo pagão. Era necessário oferecer sacrifício a Deus tal, a deusa tal, a Deus tal, para aplacar a sua ira, para que ele não se irasse contra o povo. Deus, que se não fosse agradado por sacrifícios, enviava tempestades, enviava pestes,
enviava misérias, enviava doenças, enviava o desfortúnio sobre o povo. E aí nós observamos, irmãos, que em nossos dias, mesmo nas igrejas, muitas vezes nós vemos indícios desse pensamento pagão, quando nós sabemos, irmãos, que determinam que Deus entre em providência contra fulano ou fulana que lhes disse algum desaforo. Eu já ouvi isso. Determina que Deus castigue, que Deus envie uma doença, que Deus envie uma perseguição, que Deus envie uma luta, porque soube que alguém estava falando mal dele ou dela, como se colocasse uma placa em Deus dizendo: a serviço de irmão fulano ou irmão fulana de tal. Vocês já viram aquela placa dos carros? A serviço da Coelba, a serviço da Embasa. Tem crente que quer colocar essa placa em Deus, a serviço do irmão Walter, a serviço do irmão Abílio, a serviço do irmão José. Mexa no irmão Walter, para você ver se Deus não vai e pega você. A gente muitas vezes encontra este pensamento, irmão, mas esse pensamento é pagão, não é cristão. Não está na minha Bíblia, só se está na sua. Porque na minha não está. Na minha Bíblia, a minha Bíblia não apresenta este Deus. Não, de forma nenhuma. Pedro não está apresentando esse Deus como se Deus estivesse esperando um comando meu ou um comando seu para enviar uma doença, um desemprego sobre aquele que ousou tocar no seu cérebro. Ousou tocar na sua célula. Não faça isso não, porque senão você pode morrer. Não faça isso não, porque senão você pode perder o seu emprego. Não faça isso não, porque senão a sua empresa vai quebrar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Isto é um pensamento pagão. Isto é um ensino pagão. Isto é uma compreensão bíblica pagã. Não é da Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Não existe isto no cristianismo. E aí eu me lembro aqui de uma certa feita que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, tem alguém lá falando lá alguma coisa? O senhor quer que a gente vá lá e mande descer fogo sobre aquela cidade? O que Jesus respondeu? Vá, mate todo mundo, mande descer fogo lá, mande ter um terremoto lá e abrir descer um tufão, um furacão, para destruir todo mundo. Jesus diz: não tem nada disso não. O ensino de Jesus é totalmente diferente. Ore por seu inimigo. Não é? Ore por seu inimigo. Se o seu inimigo lhe der um tapa no rosto, dê o outro lado para ele bater. Este é o ensino de Jesus. Se ele quiser tomar a capa, não é assim que diz? Dê também um vestido, não é assim? Se ele quiser que você ande com ele 1 milha, que é obrigado a andar 1 quilômetro, ande 2. Me parece que este é o ensino da Bíblia. Não é essa concepção que o povo ali que era pagão tinha. Não. O apóstolo São Pedro, ele vem mostrando e falando e revelando um Deus que é amor. Um Deus que é amor. Deus que provou o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É este o Deus que o apóstolo São Pedro apresenta. Não um Deus que pode ser manipulado pelo homem como se fosse
fosse uma marionete. Um Deus que deixa de ser Deus e passa a ser menino de recado, de A, de B ou de C. Um Deus que deixa de ser Deus e passa a ser empregado, servo. Faça isso ou faça aquilo e Deus vai e faz. Não, Pedro está apresentando outro Deus. Não é um Deus que muda de humor porque alguém sacrificou um animal para ele. Não é um Deus que faz alguma coisa porque alguém fez alguma coisa para ele. Não é um Deus que vai retribuir a pessoa porque a pessoa fez algo para ele. Não, eu vou dar o meu dízimo porque ao dar o meu dízimo eu receberei quintuplicado. Ou é uma negociação comercial? É uma aplicação financeira? Me parece que não. Me parece que o entendimento bíblico não é este. Deus não nos abençoa, irmãos, dessa maneira. A Bíblia diz assim, pergunta, por acaso alguém te deu alguma coisa antes para que tu pudesses retribuir? Tudo é dele. Tudo é feito por ele. Tudo é para ele. Nós somos dele. Tudo que é nosso é dele. Quando nós realizamos alguma coisa, realizamos pela graça dele, porque ele nos permite realizar. Ele nos dá força, ele nos dá inteligência, ele nos abençoa, e nós agimos, irmãos, desta maneira, da maneira que o Senhor pede que nós hajamos, que nós pratiquemos. Precisamos pensar nesse Deus que o apóstolo está ensinando aqui. E quando a gente olha para o Deus que o apóstolo revela aqui, nós nos lembramos, às vezes, determinadas expressões na igreja que escutamos. Pega Beltrano, queima fulano. Tu sabe quando é que Jesus vai queimar fulano ou pegar Beltrano? Nunca. Tu está falando à toa. Esse não é o Jesus revelado na palavra de Deus. Não é. De forma nenhuma. Ele não vai pegar e nem queimar ninguém. Ele deu a vida dele para resgatar o homem perdido e levar esse homem perdido para os céus. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E a si mesmo se entregou por causa desse amor. E aí Paulo vem e diz, Pedro vem e diz, bendito seja este Deus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele apresenta mais? Ele diz que segundo a sua grande misericórdia, ele apresenta um Deus grande em misericórdia. E por causa desta misericórdia, ele nos gerou de novo. Ele nos gerou de novo segundo a sua grande misericórdia. O que você fez e o que eu fiz para que o Senhor nos gerasse de novo? Reflita. Você sabe o que é gerar de novo? É fazer você nascer novamente. O que você fez para que o Senhor lhe gerasse de novo? Você estava morto em seus pecados e delitos. Todos nós estávamos. Estávamos mortos. Estávamos no mundo das trevas, no reino de Satanás, escravos do pecado, mortos
E o que você ou eu fizemos para que o Senhor nos gerasse novamente? É porque a gente era bonzinho? É porque a gente era bom pai, boa mãe, bom filho? Não. É porque Ele é misericordioso. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos gerou novamente. E sabe, quando Pedro ele está escrevendo isso, ele se lembra daquilo que Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é que Nicodemos responde? É impossível nascer de novo. Como é que pode uma pessoa voltar novamente a entrar na barriga da sua mãe e nascer? Que realmente é impossível. É como se Pedro estivesse dizendo aqui: é realmente impossível, mas esse Deus é tão grande misericórdia que nos gerou de novo. Aquilo que era impossível para o homem, Deus fez. E Deus não fez porque o homem é bom. Deus não fez porque o homem é bom. E aí eu estava brincando com uma irmã crente há muitos anos, que estava com o esposo dela também há muitos anos. A gente sentava assim, brincando, e eu disse: minha irmã, a senhora só vai para o céu por causa da misericórdia de Jesus. Vai para aí, meu marido, como o Walter está falando, vai para aí, meu senhor. E tem outra forma de ir? Se não for pela misericórdia do Senhor, tem outra forma? São as nossas obras? São o nosso tempo de oração, de leitura da palavra, de frequentar a igreja, de ajudar o próximo? É por causa disso que a gente vai? Não é, de forma nenhuma. Misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. E olha, Deus continua o mesmo. Aquilo que é impossível para você, Deus faz. Você não pode, mas Deus pode. Você é fraco, mas Deus é forte. Você não vai conseguir, você não conseguiria chegar aqui hoje com esse friozinho aí, com essa chuvinha aí, mas Deus lhe trouxe. Aleluia. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. E aí, irmãos, eu me lembro que eu estava ouvindo um testemunho de um jovem senhor, e ele contava o testemunho da sogra dele, da avó dele, irmã Filomena, em Pernambuco. Irmã Filomena casou, teve vários filhos e filhas. Seu esposo faleceu, e ela já velhinha, crente em Jesus, ali servindo ao Senhor, e ela adoeceu. Ela adoeceu, ficou bem doentinha, começaram a levar para o hospital, várias vezes ela ia para o hospital, e chegou o tempo que o médico disse: olha, chamou os parentes, não tem mais jeito, leve para casa, porque não há mais o que fazer, é melhor ela falecer em casa do que aqui no hospital. E aí a família não queria levar, mas ela soube e chamou a filha e disse que queria ir para casa. E foi. E ela tinha um câncer que lhe incomodava muito, doía muito, e ela à noite, já esperando, os vizinhos, os familiares estavam esperando ela falecer, e ela morava em uma casa pobre, né, que eram aquelas casas antigas, que o telhado normal, e que a parede não tinha forro, né? A parede não tocava em cima. E aí ela chamou o neto e disse: coloca aqui para tocar aquele hino que fala: passa Jesus por aqui, passa Jesus, fica aqui mais um pouquinho, que eu quero cantar. E aí estava todo mundo já cansado, e ela ficou ouvindo aquilo ali, e repetindo, e ouvindo e repetindo. E de madrugada, todo mundo já dormindo, ela deu um grito.
E corre todo mundo, e quando chega no quarto dela, ela já não podia mais andar, ela estava em pé pulando. Minha mãe, o que aconteceu? Não sei, minha filha. Entrou um homem aqui de branco, disse Dona Filomena, eu sou médico e vim operar, fazer a sua cirurgia. E abriu a minha barriga, tirou isso aqui, do tamanho de uma laranja, colocou aqui em cima da mesa e foi embora. E eu me levantei, olhei, não tinha mais nenhum sinal. E aí o neto dela dizia, ela falava em uma língua e cantava e pulava, uma língua que ninguém entendia. A minha avó foi curada e batizada no Espírito Santo na mesma hora. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que Pedro está apresentando aos irmãos ali. Esse é o Deus que está sendo ensinado pelo apóstolo São Pedro. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, o que Pedro está escrevendo àqueles irmãos é: eu sei que vocês estão vivendo em cidade de pagão, mas Deus gerou vocês novamente. Vocês não têm mais nada com o paganismo. Deus gerou vocês novamente. Vocês não têm mais nada com isso. Vocês não andam mais na prática do pecado. Vocês não andam mais na idolatria. Vocês não andam mais na feitiçaria. Vocês não têm mais nenhum vínculo com aqueles deuses que o povo tem, não. Vocês agora estão servindo o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é misericordioso, que é grande em misericórdia. E aí Pedro está decidido, dizendo: vocês estão sendo perseguidos, mas Deus gerou vocês novamente. Aleluia. Eu sei que o desespero, a tristeza, o desânimo, a falta de forças podem bater na porta de vocês, no coração de vocês, mas Deus gerou vocês novamente, porque Ele é misericórdia. Aleluia. E Deus fez isso, irmãos, não porque vocês merecem. Ele fez porque Ele amou, porque Ele é grande em misericórdia. E aí o apóstolo São Pedro diz: Ele fez pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É por causa disso que Pedro diz no versículo 13 que nós lemos: portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente e completamente na graça do Senhor. Pedro está dizendo: não esperem na força de vocês, não esperem na inteligência de vocês, não esperem na capacidade financeira de vocês, não esperem no grande conhecimento que um ou outro possa ter, mas esperem inteiramente na graça do Senhor. Esperem nessa graça. Aleluia. E aí o apóstolo São Pedro, ele continua escrevendo que ele nos gerou novamente, não sem objetivo, mas Ele nos gerou novamente para uma viva esperança. E o versículo diz isso: para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, ou seja, que não se pode murchar, e que está guardada nos céus para vós. Aquela igreja estava sendo perseguida, aquele povo vivia embaixo de perseguição, e Pedro estava dizendo: aqui podem tomar até a casa de vocês, que vocês moram, aqui podem tomar a roça de vocês, aqui podem tomar a ovelha que vocês criam, aqui podem tomar a empresa de vocês, aqui podem rachar a família de vocês, mas vocês têm uma herança.
incorruptível, inacessível, incontaminável, que está guardada nos céus, onde a ferrugem de forma nenhuma vai corroer e nem o ladrão pode chegar para roubar. Está guardado em lugar inexpugnável nos céus. Aleluia. Podem fazer tudo, mas a vossa herança está garantida, porque ela está guardada nos céus. Aleluia. Ela está guardada. É a herança verdadeira, não a herança que nós temos aqui, porque se nós tivermos aqui herança, por exemplo, em ouro, os valores podem despencar de repente. Se temos patrimônio aqui, podemos perder tudo. Em um terremoto pode acabar tudo. O governo pode vir tomar tudo. Mas essa herança que Pedro fala aqui, essa herança ninguém pode tocar. Aleluia. Você tem essa herança. Está guardada nos céus para você. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A herança verdadeira é esta, aquela que está guardada nos céus. E aí Pedro diz: por causa disto, diante disto, cinjam os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente nisto, na graça do Senhor. E o apóstolo continua: além de tudo isto, vocês aqui, enquanto sofrem a perseguição, enquanto sofrem a luta, enquanto vocês estão aí em meio aos pagãos, em meio aos apertos da vida, não se desesperem. Não se desesperem. Aleluia. Não se desesperem, porque vocês não estão desvalidos. Vocês não estão ao sabor das ondas. É como se Pedro escrevesse para a gente hoje aqui e dissesse: você tem dono. Você tem dono. Você é uma propriedade particular de Deus. Não é propriedade de ninguém, é propriedade de Deus. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é grande em misericórdia e que gerou vocês novamente, e que deu a vocês uma viva esperança, e que deu a vocês uma herança que está no céu. Vocês têm dono. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aí o apóstolo São Pedro, ele diz que mediante a fé, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude, ou seja, no poder de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último dia. Ele está dizendo o seguinte: vocês aqui, em meio ao desemprego, em meio à doença, em meio às vicissitudes da vida, em meio à luta, vocês estão guardados, protegidos, não por uma guarda romana, não por soldados dos exércitos, não. Vocês não estão guardados por um exército humano, vocês estão guardados pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Pelo poder dele, vocês estão guardados, estão protegidos pelo poder do Deus misericordioso, mediante a fé, até que chegue a salvação plena, que será revelada no último tempo. Portanto, se alegrem, mesmo que vocês estejam sofrendo vários tipos de provação, porque essas provações vêm apenas por um pouco de tempo. Aleluia. Essas provações, essas perseguições,
servem para purificar a fé. É isso que ele diz nos versículos seguintes. Essa luta que vocês estão atravessando, quando ele escreve aos irmãos, ele diz isso. A luta que vocês estão atravessando, as perseguições, são pedagógicas. Aleluia. Por quê? Porque ela serve para purificar a fé de vocês, revelando que ela é genuína, que ela não é falsificada, não é uma fé morta em deuses pagãos, mas é uma fé em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que deu a sua vida para salvar vocês. Ele é o Senhor, Ele é filho desse Deus que é misericordioso. Aleluia. É como se o apóstolo Pedro estivesse lendo o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, versículo de número 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Ainda tem mais, versículo de número 7. Ele escreve assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor. Veja o que ele diz: para que a prova da vossa fé se ache em louvor. Aleluia. E honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. E aí ele diz: vocês não viram ele, vocês não andaram com ele, vocês não comeram com ele, vocês não sofreram com ele, mas vocês o amam. Vocês não estão vendo ele agora, mas creem, e por causa desta fé exultam de alegria, até que chegue e alcancem o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Ele diz: este é o prêmio da corrida de vocês, este é o objetivo de vocês. Quando vocês chegarem a este objetivo, vocês receberão um prêmio. E aí eu me lembro novamente do apóstolo São Pedro, quando escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, e agora só estou esperando o prêmio. Eu só estou esperando o prêmio, a coroa da justiça, que o justo juiz me dará. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aí o apóstolo São Pedro, irmãos, ele chega ao versículo de número 13. Aleluia. Inicia com essa conjunção conclusiva: portanto. Ou seja, diante do fato de que Deus alcançou vocês, de que este Deus que alcançou vocês não é um Deus pagão, mas Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do fato de que Ele lhe gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, diante do fato de que pela fé vocês estão protegidos aqui pelo poder deste Deus misericordioso para a salvação já prestes a se revelar, cingindo os lombos do vosso entendimento, esperem inteiramente na graça do Senhor, na graça que já foi revelada em Jesus Cristo. Aleluia. E aí o apóstolo acaba de discorrer sobre essas maravilhas que nós já vimos, por amor e misericórdia a eles. E agora ele vai ensinar como é que aqueles irmãos que ali estavam e nós que estamos aqui hoje devemos esperar. Como é que nós devemos proceder diante desse tão grande amor
e misericórdia do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós devemos andar? Como é que nós devemos trilhar? Como é que nós devemos viver? Aleluia! Cinjam os lombos do vosso entendimento, ou permaneçam com os lombos do vosso entendimento cingidos. O que é que significa isto? O que significa isto? Nos países orientais, o cingir os lombos significa meter a blusa, o vestido, dentro do cinto, para possibilitar uma ação rápida, sem impedimento pelas roupas folgadas. Tinha um cinto, pegava a roupa e enfiava ali dentro do cinto para poder se movimentar rapidamente, para poder tomar atitudes rápidas. E o que o apóstolo está dizendo para os seus leitores, e que se aplica a nós, é que Jesus nos chamou para estarmos prontos para a ação, prontos para o combate, despertos, não permitindo que os atrativos do mundo nos conduza à negligência espiritual. Vocês já viram aquela avezinha, que eu não lembro o nome dela, que o canto dela é tô fraco, não chamam de saquete, chamam de coquém, galinha da Angola, tô fraco, não é o dia todo, assim, lá na roça tinha. Vocês já viram que tem crente assim? Já viram? Tem crente mirrado, não é com a mão mirrada, não é com o braço mirrado, é mirrado, crente espiritualmente mirrado, não se desenvolve nunca, não cresce nunca, não tem raiz nunca, é aquele passinho ali, parece que está carregando o mundo nas costas. Tô fraco, 6 horas, pastor Celi, 6 horas por mim, irmã Nice, 6 horas por mim, é o crente 6 horas, é o crente que não se desenvolve. E aí eu te pergunto, Jesus nos chamou para quê? Para ser crente qualquer? Para ser crente, como é? O outro nome? Saqué? É saqué, né? Jesus nos chamou para isso, irmãos? Aí ele vem e diz assim: cinja o lombo do seu entendimento, esteja pronto para o combate, esteja pronto para a luta, abra os seus olhos e veja, abra a sua boca e eu encherei, põe de pé e eu falarei contigo. Jesus nos chamou. Jesus lhe chamou? Jesus lhe chamou? Lhe chamou para você dar fruto. Aleluia. E fruto que permaneça. Se você é um profissional, seja o melhor. Se você está estudando na escola, seja o aluno mais aplicado. Se você está na universidade, seja o melhor aluno. Se você é empresário, se esforce para aprender aquilo que você faz e cresça. Se você é um pai de família, seja um pai de família exemplar. Aleluia. Nada disto é impedimento para você servir ao Senhor. Você serve ao Senhor onde você estiver. Nada disto é impedimento para que você seja um crente atuante. Na verdade, o fato de você estar servindo ao Senhor
lhe capacita muito mais do que aquele que não está. As tuas palavras, Senhor, me fazem mais sábio do que os meus mestres. É assim que o salmista fala. Aleluia. As tuas palavras me mostram o caminho, me ensinam o melhor caminho. Aleluia. Seja, portanto, com seus lombos cingidos. Não permita que os atrativos do mundo lhe conduzam à negligência espiritual, e já estamos encerrando por causa do tempo. O que ele está escrevendo, o que ele está dizendo, é o que ele vai escrever logo adiante no capítulo 2, versículo 2 a 4. Ele diz assim: desejem ardorosamente, com todo o coração, ativamente, o leite racional, para que através dele vocês cresçam e se desenvolvam. Jesus lhes chamou para serem frutuosos. Vocês já experimentaram e já provaram que o Senhor é bom. E se o Senhor é bom, cresçam nele, se desenvolvam nele, estejam atentos, prontos para o combate. Amados irmãos, que o Senhor possa nos abençoar, e que nós possamos ter a nossa mente cingida e sermos sóbrios. Sóbrio quer dizer equilibrado. E com esta expressão, com o que eu vou falar aqui agora, eu encerro, mesmo sem uma conclusão de cima até embaixo, mas já fizemos algumas aplicações do sermão. E o que significa equilibrado? Equilibrado no comer. Isto significa ser sóbrio, equilibrado no comer, equilibrado nas vestes, equilibrado nas recreações, equilibrado nos negócios, equilibrado nos acertos e acordos, equilibrado no trabalhar, equilibrado no relacionamento familiar. Os cônjuges precisam ser equilibrados, os pais precisam ser equilibrados com os filhos e os filhos com os pais. Equilibrado em emitir as suas opiniões. Sejam equilibrados em tudo isto, sejam dotados de uma mente sóbria, de uma mente equilibrada. Então, que essas palavras que Pedro escreveu à igreja ali, aqueles irmãos dispersos há mais de 2000 anos atrás, sirvam para nós hoje guardarmos em nosso coração e entendermos que o Deus que nós servimos é um Deus que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É um Deus que de maneira nenhuma será manipulado por ninguém. É um Deus que não está a serviço de A, de B ou de C. Nós é que somos seus servos. É um Deus que tem para nós uma herança nos céus, e é um Deus que nos guarda aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor. Na próxima quinta-feira, dia 5, o pastor José Cruz Santana, se Jesus voltar, estará aqui conosco. Mas antes de dar a bênção apostólica, tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Você que está nos visitando e ainda não é evangélico, ouviu essa poderosa palavra? Tem alguém? Se não tem, que Deus proporcione outra oportunidade. Pastor Celina está orando. Pastor Pereira pedindo a bênção apostólica em nosso nome. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, igreja. Vamos orar para Deus nos abençoar e nos levar em paz aos nossos lares. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus, te agradecemos por esses minutos passados perto, iremos levar dentro dos nossos corações o que nós ouvimos aqui, Deus. Continua nos guardando, nos abençoando, abençoando a tua igreja, nos livrando de todo mal e nos preparando a cada dia para o retorno eminente do teu Filho Jesus Cristo, que irá buscar a tua igreja. Eu sou grato a ti por tudo, agora e para todo sempre. Amém. Subir ao monte, edificar a casa,
e eu serei glorificado, diz o Senhor, a ver um olho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós. E todos dizem...